A gente fala agora sobre o combate à criminalidade no interior do estado do Rio, principalmente nas cidades de Macaé e Rio das Ostras. Os dois municípios têm atuação do 32º Batalhão da PM. Enquanto os índices de criminalidade estão em queda na capital nacional do petróleo, os casos aumentam na cidade vizinha. Acompanhe na reportagem. Diariamente, a Polícia Militar atua de forma ostensiva na repressão ao crime. Patrulhamento, operações, monitoramento e rastreio de foragidos da Justiça. Ações que resultaram na identificação deste criminoso procurado pela polícia pelos crimes de estupro e roubo e condenado a 22 anos de prisão. Ele foi identificado pelo reconhecimento facial das câmeras de segurança no Terminal Central em Macaé. Em Rio das Ostras, um idoso de 77 anos foi detido no Mar do Norte. O vovô do crime teria envolvimento com os casos de extorsão a motoristas de vans na cidade e com o jogo do bicho. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele passava sem levantar qualquer tipo de suspeitas. Ele foi preso pelo serviço reservado aqui do 32º Batalhão de Polícia Militar, sendo ele o principal acusado responsável ali pelo recolhimento do dinheiro que era cobrado desses trabalhadores do transporte alternativo. O combate à criminalidade também resultou na apreensão de mais de 400 munições, armas de fogo e drogas em Macaé, após denúncia de que traficantes estariam utilizando uma área de mata para esconder materiais do tráfico no Bosque Azul. Também em Macaé, um traficante, considerado foragido da Justiça por associação ao tráfico, foi preso após o monitoramento da PM. Os crimes foram cometidos em Cordeiro. Essas e outras ações permanecem, tanto aqui em Macaé quanto em Rio das Ostras, intensificando o policiamento, aumentando a sensação de segurança. E é importante ressaltar para a população que ela pode participar da segurança pública de maneira sigilosa. Existem diversos meios da população ajudar a polícia com informações. Foram quase 1.000 ocorrências em 2025, alta de 6% no comparativo com 2024. Média de 2 casos por dia. Macaé representou cerca de 43% dos registros, mas com queda de 8% em relação ao ano anterior. Já Rio das Ostras somou pouco mais de 35% dos casos, aumento de 16%. Este especialista em segurança pública afirma que a representatividade policial nas ruas é um dos fatores que influenciam nos resultados. Por serem cidades do interior, tem menos representatividade no que tange a polícia militar, que é a polícia ostensiva, do que a grande capital. E Macaé ainda possui um batalhão, diferentemente de Rio das Ostras. O que isso quer dizer? Macaé tem muito mais viaturas, muito mais homens do que Rio das Ostras. Os dados revelam ainda que, enquanto Macaé teve redução nos números de homicídios, roubos e inclusive os de carga em 2025, Rio das Ostras vive um aumento inversamente proporcional à cidade vizinha. Quando a gente começa a ver presença policial, nós nos sentimos mais seguros. E da mesma forma é o meliante, o vagabundo. Quando ele percebe que não tem policiais na área, não tem PMs fazendo o seu trabalho de ostensividade policial, ele acaba se sentindo mais seguro em cometer crimes, porque ele acredita que ele vai ficar impune. Então, a sensação de impunidade do meliante é o que gera o maior número de incidências de crimes. Há uma carência dessa ostensividade por parte da Polícia Militar em Rio das Ostras. E aqui não é uma crítica à Polícia Militar. Aqui é uma crítica de políticas públicas que o Estado, o governador, deveria olhar um pouco mais com carinho para a nossa região, principalmente, que é uma região rica, é uma região que gera muitos benefícios pela questão do petróleo para o Estado. Então, a nossa região, e agora falando de Rio das Ostras, precisa de uma atenção, uma maior quantidade de viaturas e policiais nas ruas. Aí sim vai conseguir diminuir realmente a quantidade de crimes que vem acontecendo. Interessante o que o especialista diz, leva a gente a uma reflexão e tem muito a ver com o assunto que nós vamos trazer agora também.
O Grande Rio, a cidade do Rio de Janeiro, tem batalhões para alguns bairros, de tanta gente e também alguns índices de violência que existem. Enquanto mais afastamos do miolo da região metropolitana, mais os batalhões dividem municípios. Só que essas cidades crescem em número de habitantes, em turismo, em trabalho e de interesse do crime. E aí, o que acontece? Você precisa ter uma redistribuição melhor de policiais, uma convocação de policiais por concurso público, porque já se está deficitário. Sim, o ideal seria quase um policial para cada pessoa. Não dá, ou então em cada esquina, a gente sempre fala isso. Mas é preciso ter muito mais do que a quantidade que nós temos. Porque não há dúvida, nós temos X batalhões para um número muito maior de cidades. E eu repito, no Rio de Janeiro você tem muitos batalhões, primeiro pela quantidade da população do Rio de Janeiro. Segundo que são bairros extremamente populosos. E no caso de Rio das Ostras e Macaé, tem o 32º Batalhão. Sim, onde é a base do batalhão. A base já é ali porque você tem uma quantidade maior de moradores, você tende a ter, ou teve no início desse batalhão, uma maior criminalidade e por isso você tem mais veículos nesse local, mais policiais também.